Paz do Senhor para a igreja, amém? Deixa eu aproveitar aqui antes da mensagem, dividir com os irmãos uma bênção, mais uma bênção, né? Que Deus é misericordioso, provar da graça e da misericórdia do Senhor é muito bom. É algo que não dá para se descrever assim em poucas palavras, mas que a gente desfruta no decorrer da nossa caminhada com Jesus, e tem coisas que a gente acha que são um pouco impossíveis, que estão distantes do nosso fazer. Quando a gente tem algum desejo, algum sonho, né, alguma meta no coração, e a gente coloca diante de Deus assim, Senhor, poxa, eu queria tanto esse projeto, eu queria tanto, sabe, desenvolver, mas a gente olha para a realidade e aos olhos humanos a gente diz, não dá não. Mas eu quero te incentivar a nunca desistir dos teus sonhos, a não deixar o teu projeto engavetado, antes apresenta ele ao Senhor. Eu quero glorificar o nome de Jesus, porque está aqui, meu irmão, o segundo livro que eu consigo escrever. Se o primeiro já era tão difícil, o segundo não foi diferente. Mas quando a gente vê o resultado da obra e a gente fala assim, Senhor, como pôde isso acontecer? E é só pela graça e misericórdia do Senhor em todo o tempo, na dependência total desse Deus maravilhoso, desse Jesus que não se cansa em abençoar. E eu apresento aqui, a gente está em fase de pré-lançamento, mas eu tenho alguns exemplares aqui. É um livro que se chama Impactos na Caminhada, Vidas Transformadas. Então, para você que tem, né, alguns contratempos na vida, já passou por algum contratempo na vida, foi algo impactante que te desanimou, te jogou lá para baixo, te fez pensar em desistir. Esse livro aqui é para te incentivar a nunca pensar em desistir, porque com Jesus a desistência não traz vitória. E eu tenho aqui, irmãos, alguns testemunhos de vida. Eu orei muito ao Senhor, coloquei diante de Deus, e a estratégia para abençoar vidas são alguns testemunhos reais, né, de vida, entre eles pessoas que vocês conhecem, entre eles pessoas que vocês estão esbarrando sempre que vem ao culto. Nós temos aqui testemunhos de vida do meu amigo pastor Joel, temos testemunho de vida do pastor Wilson, está aqui, ó. Você não conhece o testemunho de vida do pastor Wilson? Está aqui, ó. Testemunho de vida da irmã Monique. Cadê Monique? Está lá está na salinha com o Nicolas. A Monique, não é? Está aqui. Tem o testemunho de vida de um amigo meu, o Afonso, amigo de infância. E tem o testemunho de vida da pastora Rosângela, que está aqui conosco nessa manhã. Além desses testemunhos de vida, que são testemunhos de impactos sofridos na caminhada e que foram superados sem a desistência, porque colocaram suas deficiências, suas insatisfações, seus percalços, colocaram diante de Deus. E Ele trouxe a solução para cada uma dessas causas, edificando vidas, transformando vidas e hoje dando a possibilidade de, através dessa leitura,
também incentivar a vidas que estão, talvez, em condições parecidas com essas, a jamais desistir. Então, este livro está sendo, né, em pré-lançamento, e eu, né, trouxe alguns exemplares, como eu já disse, já tem alguns reservados aqui para alguns irmãos, porque a gente botou no Instagram, e alguns irmãos leram e já pediram reserva. O valor dele de mercado, para eu, pelo menos, repor o dinheiro que eu investi, e é um dinheiro que, numa outra oportunidade, eu conto testemunho, como ele apareceu, para que eu pudesse investir no livro, para que eu possa, pelo menos, ter o retorno do que eu investi, deveria ser R$40 cada exemplar. Mas eu coloquei diante de Deus que eu não quero lucro no livro, e nem tampouco me importa se eu não tiver o dinheiro que eu investi na totalidade de retorno. Então, um preço que eu combinei mais ou menos com a editora, e a gente consegue fazer a R$35. É um livro de 135 páginas. Aqui tem palavras não só de testemunhos, mas sim também palavras bíblicas, palavras de Deus, segundo a psicologia também. A psicanálise tem uma base, não é? Uma base científica, uma base bíblica e uma base também de testemunhos reais. Então, você podendo adquirir, você vai estar abençoando, não é? Não apenas a minha vida, porque eu vou ter como ter o retorno do que eu investi, mas também você vai estar abençoando o investimento do meu próximo livro, que já está quase pronto, e eu preciso desse investimento que vai ser feito desse livro para eu poder investir no próximo livro. Então, você vai me abençoar e certamente você pode abençoar alguém e você será abençoado com a leitura desse livro. Amém? Então, você pode, né, no final do culto, eu tenho ali 20 exemplares. Eu acho que vai ser pouco, porque eu sei que... Mas eu quero glorificar o nome do Senhor, porque certamente, eu creio, não é porque eu escrevi, porque o Senhor me direcionou, mas é um livro que vai abençoar a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Você pode presentear alguém por R$35. Eu quero consagrar esse livro, né? Eu já consagrei em casa, mas quero consagrar no altar do Senhor. Vou chamar a pastora Rosângela para fazer essa oração aqui. Meu irmão. Vem aqui. É assim mesmo, meu irmão. É assim. Eu estava orando ali, direcionou-me o Senhor. É assim mesmo. Vai. A paz do Senhor, igreja. Se vocês puderem ficar de pé. Mas não para mim, mas para esse servo de Deus. Ele me mandou, rapidamente, ele me enviou. Eu achei assim, na hora, fiquei toda arrepiada. E postei no grupo do meu trabalho. As pessoas, aonde que eu vou adquirir, aonde que eu vou adquirir. Então, quando você me falou aquela quantidade, eu te digo que é pouco. Né? Eu te falei. É pouco. Então, vamos estender suas mãos para essa obra e para esse servo do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor da glória. Como aquela minha amiga lá do meu trabalho falou assim, vai edificar muitas vidas. Muitas vidas vão se render a Deus através dessas palavras. Senhor, toma o pastor Lousada nas tuas mãos. Senhor, que ele continue, Senhor, fazendo a tua obra, Senhor, através de cada página que está aqui escrito, Pai. E muitos outros testemunhos, muitas outras obras, Senhor, sobre as mãos dele virão. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, não porque eu estou aqui, mas por vários testemunhos, Pai, que eu tenho certeza, Pai, que serão vidas alcançadas. Pai, continua conosco, continua fazendo a Tua vontade. Senhor, que esse livro não fique só aqui na igreja, mas, Senhor, que esteja, Senhor, seja estendido até para fora do Brasil, Pai. Porque sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela tem que ser estendida, é o ID.
Pai, eu louvo a Ti, glorifico, Pai. Continua conosco, continua, Senhor, com o Teu servo, dentro da sua casa, porque sabemos que quando nós fazemos a Tua obra, Pai, não é fácil. Mas eu sei, Pai, que Tu tens sustentado, Tu tens, Senhor, trago para ele, Senhor, sabedoria do céu, inteligência, Senhor, amado e Deus querido, para ele colocar em cada folha, cada letrinha daquela, Senhor, eu sei que vem de Ti. Continua com Teu servo, continua com a Tua igreja, continua fazendo a Tua vontade, Pai. Eu louvo a Ti e já te agradeço pela vida do Teu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode adquirir com cartão de crédito, cartão de débito ou Pix, né? E você estará me abençoando. Terminando o culto, pode me procurar, que a gente... Hoje, né, não vou cobrar o autógrafo, vai ser... O autógrafo, né, é gratuito. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Pastor Joel, tá bonito ou não tá, irmão? Você tá vendo de longe, vai lá, olha lá, olha lá. Ei, não vem com essa não, pai. Então, Deus abençoe a sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Não vou demorar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Apenas esse versículo. Eu vou continuar, né, a trazer a mensagem que já começou com a Escola Bíblica Dominical. A gente, quando participa, né, de um culto, a gente vai entendendo pelo desenrolar do culto, pelas oportunidades, né, por aquilo que é ministrado através da palavra, como o Espírito Santo de Deus ele opera durante aquele tempo que nós estamos reunidos na igreja, na presença do Senhor. Como ele prepara desde o início até o fim do culto. Afinal de contas, nós viemos à igreja para quê? Com qual finalidade nós viemos à igreja? Tudo bem, você vai me responder. Eu vou lá porque eu estou cansado, sobrecarregado, eu preciso de uma palavra de conforto. Amém, glória a Deus. Aí tem outra pessoa que fala, eu vou lá porque hoje eu quero simplesmente adorar ao Senhor durante os louvores. Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma meta, tem um foco para a sua vinda na igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, ele sabe, né, quando cada um chega, desde o momento em que a pessoa está em casa, se dispondo a hoje eu vou para a casa do Senhor, hoje eu vou à igreja, ou tem até mesmo aqueles que dizem, hoje eu vou ao culto para poder adorar, para poder aprender, para poder glorificar, para poder dar minha oferta, para juntar tudo, para rever meus irmãos, ter comunhão. Então, junta tudo isso e ele fala, é para lá que eu vou para a casa do Senhor, porque lá é lugar onde Deus ordena a bênção, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Eu vou lá porque eu quero o renovo do meu Espírito Santo, não importa qual foi o motivo que te trouxe aqui hoje. O que importa é que desde a hora que você entrou por aquela porta, já tem o teu coração sendo sondado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, em primeiro lugar, ele habita em você. Amém? Todos aqui já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Então o Espírito Santo, ele faz morada na tua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já já você vai ter a oportunidade para poder desfrutar do que é ter a presença de Deus constante na sua vida, fazendo do Espírito Santo morada na tua casa, no teu coração, na tua mente. Então, quando a gente percebe esse mover do Espírito Santo de Deus, a gente já vai, né, testificando a nossa fé, a gente já vai testificando, caramba, eu vim hoje no dia certo, eu vim hoje, não é, no lugar certo,
Eu vim hoje trazer o meu propósito, porque eu creio que eu não vou sair daqui da mesma maneira como eu entrei, porque eu já estou vendo o mover de Deus no meio da igreja. Eu já estou vendo o mover de Deus no meio da vida dos irmãos. Tem pessoas que entram na igreja e às vezes não conseguem sentir nada, porque estão bloqueadas por algum motivo, não é? Estão aí com, como se diz, com o canal entupido, porque é tanta preocupação, é tanto problema, que aí entra na igreja com aquele peso, o louvor está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, mas a pessoa está ali presa, ela não consegue se libertar desse peso, desses problemas, das adversidades do dia a dia, e ela acaba entrando no culto de um jeito e saindo do mesmo jeito. Mas se tem uma coisa que contagia, além do mover do Espírito, é quando o irmão que está do seu lado, o irmão que está na outra cadeira, ele está ali no momento em que ele percebe o mover de Deus na igreja e ele, ao ser contagiado, ele também contagia. Já viu aquele irmão que às vezes está do seu lado e você está durante o louvor, você olha e fala assim, caramba, aquele irmão ali já está demais. Aquele irmão ali, não estou entendendo, o tempo todo é, oh, aleluia, oh, glória a Deus, e durante o louvor ele está, não está nem preocupado com quem está do lado, oh, glória, Jesus, eu te amo, te louvo, e você olha, caramba, isso aí já está me incomodando, está incomodando porque você não está no mesmo patamar espiritual que ele. Porque se você se libertar, se você decidir, caramba, eu não estou sendo incomodado, eu estou sendo, sim, contagiado. Vou entrar nessa mesma vibe, como diz a garotada, não é? Então eu também quero isso que o meu irmão está sentindo. E aí você começa a desfrutar da presença santa e marcante do Espírito Santo. Não na igreja, mas na sua vida. A gente vai aprender alguma coisinha rápida aqui sobre esse mover do Espírito. O que é que pode estar impedindo, não é? Pessoas que estão sentadas do seu lado de serem diferenciadas de você, ou você ser diferenciado de pessoas que estão sentadas ao seu lado ou próximas de você. A palavra de Deus fala em Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Não sei se você percebeu, mas como pode essa palavra tão rica, de 31.173 versículos, 66 livros, 40 homens inspirados para escrever, como pode um versículo só conseguir descrever um plano de salvação contido em todo o Novo Testamento, através dos 4 evangelhos e das cartas escritas? Como pode um versículo conseguir expor, explanar todo um plano de salvação deixado, orientado, instruído, inspirado por Jesus? Mas ele está aqui descrito quando Lucas escreve: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aquele tempo que eles estavam vivendo, meus irmãos, era um tempo difícil de perseguição, não era um tempo fácil, não é? Paulo preso, Lucas tentando, tirar de Paulo tudo aquilo que ele, sobre a vida dele, para poder escrever aqui no livro de Atos, colocar no livro de Atos o que Paulo, a vida de Paulo, o que Paulo passou. Mas Lucas tentou fazer o melhor possível para passar para aqueles que haveriam de crer no Senhor, eles pudessem ter o melhor ensinamento possível, a fim de que pudessem, através desse ensinamento, tem uma Bíblia, uma mosca que tem que se converter. Ela quer ouvir a palavra, está ouvindo, ela está sendo atraída. Mas agora não, calma aí. Voltou. Calma, no final eu faço apelo. Hoje vai ter conversão de mosca aqui, hein? Maravilha. Então, quando Lucas deixa assim essa mensagem para nós nos dias de hoje, é porque, primeiro, ele estava deixando essa mensagem para aqueles que estariam ouvindo naquela época.
aquelas pessoas que estavam num momento de opressão, de tribulação, não é? Nero matando todos os cristãos, Nero promovendo festa lá, né? Amanhã tem arena, então todo mundo já sabia que ia morrer, aqueles que estavam presos já sabiam que iam morrer, e Lucas ali confortando aquele pessoal, tentando dizer, olha só, esse momento aí é um momento passageiro, vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Vocês vão passar por um momento de dor muito rápido, mas daqui a pouco vocês estarão muito melhor do que nós. Daqui a pouco vocês já estarão desfrutando aquilo para o qual nós estamos hoje trabalhando, vivendo e pregando, que é a vida eterna com Jesus, com Deus, com o Senhor. Então, todo esse propósito de pregação, palavras que vão, né, estimular a que não desistam, toda essa mensagem naquele momento de Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, é para que os irmãos não desistissem, para que os irmãos, né, continuassem ouvindo, aprendendo e seguindo aquilo que Jesus deixou pelos apóstolos e discípulos para que fossem ensinados. Então, tudo isso acontece quando a palavra de Deus se cumpriu, lá no capítulo 2. A promessa de Lucas 24, 49, quando o Senhor disse, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles permaneceram, alguns permaneceram, outros desistiram. E a palavra de Deus diz que os que ficaram, a descida do Espírito Santo aconteceu no capítulo 2, eles foram ali cheios do Espírito Santo, a palavra se cumpriu, e a partir desse momento a gente vai aprender que não basta apenas receber o Espírito Santo como promessa, como herança. A partir do momento que ele faz morada em nós, nós precisamos assumir e desfrutar dos benefícios da salvação. E os benefícios da salvação, eles têm algumas condições. Os benefícios de uma vida com Deus, eles requerem algumas condições. E essas condições, Pedro, né, vai pregar aqui e Lucas vai descrever. Começa com arrependimento. Eu consigo ver nesse versículo ele falar de arrependimento, conversão, perdão de pecado e tempo de refrigério, mas tudo isso pela presença do Senhor. Quando a gente tenta um pouco, né, de forma ansiosa, começar de trás para frente, caramba, o tempo hoje é difícil. Nós vivemos também tempos difíceis, não tanto quanto os irmãos viveram lá na época em que Pedro pregou, que Lucas escreveu, porque hoje ninguém está levando a gente para a arena. Hoje ninguém está decapitando a gente. Hoje ninguém está pegando nossas vidas e falando, você serve a Jesus, você é crente, então você vai para o poste iluminar a cidade de noite como, né, sendo queimado. Nós não passamos por isso, por esse martírio, mas nós temos as nossas necessidades, as nossas lutas diárias de acordo com o nosso contexto social atual. É contexto, né, financeiro, é contexto sentimental, emocional, é um contexto de relação interpessoal. Às vezes é um relacionamento em família, um relacionamento, né, no trabalho, um relacionamento entre parentes, um relacionamento entre amigos, vizinhos. E nós trazemos toda essa dificuldade na nossa caminhada com Cristo. Nós trazemos essa dificuldade que hoje elas são atuais. Então, o contexto atual também não é um contexto fácil. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil agradar a Deus em tudo que nós fazemos. E toda essa dificuldade gerada no dia a dia nos traz numa ansiedade para que tudo seja resolvido muito rapidamente. E o que a gente busca, então, na palavra? Ai, Senhor, eu preciso de tempo de refrigério. Senhor, eu preciso de refrigério. Eu preciso, né, de um alento para a minha vida. Eu preciso de algo que venha me renovar o meu fôlego, renovar a minha bateria. Eu estou cansado, estou sobrecarregado. Esse negócio de ter que ir para culto, ter que ir para a igreja, ainda ter que ler Bíblia, e fazer devocional, e ter que orar, e ter que aprender louvor, isso tudo está me cansando. Junto com o meu trabalho, com cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da esposa.
Tudo isso para mim, já estou assoberbado com isso. Eu não estou conseguindo dar conta. E o que é que vem à nossa mente? Eu preciso de um tempo de refrigério. E o que eu aprendo aqui é que para chegar a esse tempo de refrigério, essas condições precisam ser seguidas. A primeira delas, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Para eu ter o refrigério do Senhor, eu preciso ter o Senhor na minha vida. Eu preciso me colocar na condição de dependente e servo, para esperar dele aquilo que ele tem prometido para aqueles que o amam, que o servem. Aí sim, eu estou lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aí eu me insiro, eu começo a me inserir nas promessas, na palavra. E eu não posso, irmãos, tentar agradar ao Senhor sem conhecer ao Senhor. E o Senhor, ele se faz conhecido, não é através de campanha, não é através do louvor, não é através da oração, cada um no seu quadrado. Mas Deus, Jesus, ele é revelado através da palavra. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Então é dele, por ele, para ele, todas as coisas. A Bíblia é revelação do caráter de Deus. É revelação do que Deus pretende para o ser humano, para a humanidade. A Bíblia me revela qual é o propósito da morte de Jesus na cruz. A Bíblia me revela que esse sacrifício, ele foi substitutivo. Quem tinha que estar lá era eu e você. Mas ele, como um cordeiro que fez o sacrifício único e suficiente, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E a condição para que eu seja qualificado, inserido dentro de um contexto de filho de Deus, como está lá em 1 João, que ele vai dizer o quê? Veio para o que era os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas, porém, contudo, a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Começou. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Oh, aleluia. Você já creu em Jesus nessa manhã? Você confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador? Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado na cruz, como um sangue sacrificial. Você, então, é filho de Deus. E não me venha com essa história de que, irmãozinho, todos são filhos de Deus. Não. Existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. As criaturas de Deus são todos foram criados por Deus, somos descendentes de Adão e Eva. Nós não cremos nessa teoria de quê? Do evolucionismo. Não, Darwin para lá. Nós cremos que Adão e Eva são nossos pais, somos descendentes de Adão e Eva. Então, se nós somos hoje filhos de Deus, é porque nós cumprimos algumas das exigências que a palavra nos impõe, nos coloca, nos permite, nos oferece. Essa é uma oferta que o Senhor faz de graça, pela graça, porque não merecemos nada, não passamos de pecadores. Mas quando Jesus morre na cruz, por mim e por você, ele está dizendo, eu estou fazendo isso, não é porque ninguém me obrigou, não. Eu estou fazendo isso por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, opa, aleluia, de novo, crê. Todo aquele que nele crê, não é crer, não, é crer, presente. Tem a vida, então eu só posso ter vida eterna se eu crer que o unigênito foi enviado e eu preciso entregar minha vida para ele.
E como é que começa, então, essa condição que Pedro está descrevendo aqui? Essa condição de Atos capítulo 3, arrepende. Então eu só posso buscar o refrigério se eu for filho de Deus. Primeira condição. Como é que começa tudo isso? Arrependimento. Um pouquinho antes aqui no capítulo 2, no verso 38, vou ler o 37 também. Foi as primeiras conversões, depois do dia de Pentecostes, todo mundo cheio de Espírito Santo, aquele movimento tremendo, né? Todo mundo, opa, ô glória, falamos em língua, não sei mais o quê, recebemos os dons. Opa, calma aí, vamos devagar. O Espírito Santo foi derramado. Hoje ele faz morada. A partir daquele dia, o Espírito Santo passou a fazer morada, passou a ser residente no ser humano. Todo aquele que creu, esperou a promessa de Lucas 24, 49, de permanecer em Jerusalém, eles permaneceram. Segundo a Bíblia, eram 600, né? Apenas que 180, né? que receberam a promessa. O resto desistiu. Está demorando muito. Não vou esperar mais, não. Esse negócio de esperar a promessa de Deus não é para mim, não. Estou naquela igreja já há um tempão e nada acontece. Tinha de ser ansioso. A tua hora vai chegar. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. Você entrou aqui hoje, de repente, hoje eu vim buscar uma resposta de Deus. Aí Deus não fala nada contigo, você vai embora triste, frustrado, dizendo, não volto mais na igreja, não. Deus não me deu a resposta que eu queria. E quem somos nós para querer alguma coisa diante de Deus? Nós só temos que querer que Ele continue exercendo a graça e a misericórdia sobre nossas vidas. Só isso. Vou exigir alguma coisa de Deus? Hoje eu vou botar diante de Deus que eu quero assim, assim, assim. Vai perder seu tempo. Porque tudo tem um propósito e um tempo de Deus debaixo do sol. Ansiedade derruba a fé. Ansiedade derruba crente. Eu quero para hoje o que Deus está programado para eu receber amanhã. Só que eu não estou sabendo esperar, aí começam a entrar em convulsão espiritual. Sabe o que é isso? Não vou orar mais, não. Também não vou mais. Sabe? Aquele mimimi de crente que não passou pelo arrependimento para tentar buscar do Senhor refrigério. Porque quem passa pelo arrependimento, ele vai entendendo esse processo na vida dele. Ele se arrepende porque ele entende que Provérbios 28, 13... Deixa eu usar o provérbio. Com licença, professora Alessandra, de matemática. Deixa eu usar aqui um minutinho Provérbios. 28, 13... Ele vai dizer o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse ato de confessar e deixar significa, eu entendi o propósito do arrependimento. E você percebe que quando Pedro prega o arrependimento, já foi depois do dia de Pentecostes. Já foi depois da descida do Espírito Santo. Ou seja, foi necessário o Espírito Santo descer, se fazer residente na vida da pessoa que crê em Jesus, para poder, então, o Espírito Santo convencer de que o arrependimento faz parte do plano da salvação. Porque o arrependimento faz parte do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o item, é a ferramenta principal do pacote arrependimento, perdão de pecado e refrigério na presença do Senhor. Você está entendendo mais ou menos como é que você vai agir nessa manhã e como é que você vai sair daqui para encontrar esse refrigério na presença do Senhor? E aí Pedro vai dizer: ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, verso 37 do capítulo 2.
E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, depois daquele, né, discurso de Pedro, que faremos, varões, irmãos? E o 38 ele vai dizer, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? E recebereis o... Eu me arrependo, eu tenho meus pecados perdoados, e aí sim, eu começo a desfrutar do que o Senhor tem para a minha vida. Eu não conheço o reino de Deus sem arrependimento. Por isso eu digo para você, não existe reino sem arrependimento. O arrependimento é o início de uma caminhada com Cristo. E quando você se arrepende, você recebe, né, teus pecados perdoados, os dons do Espírito começam a fluir na sua vida. E aí eu volto lá no início. Lembra que eu falei por que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que estão do seu lado, que não estão, né, no mesmo patamar espiritual que você? Porque aí começa a haver diferença entre crentes e crentes, entre frequentador de igreja e servos do Senhor, entre membros de igreja e candidatos a uma vida eterna com Deus. O membro de igreja nem sempre é um candidato à vida eterna com Deus. O membro de igreja nem sempre é aquele que já se arrependeu, que teve seus pecados perdoados, que recebeu o dom do Espírito Santo de Deus na sua vida e pode desfrutar, então, do refrigério. Aonde? Na presença do Senhor. Eu já estou partindo para o encerramento. E eu quero só dividir com você quais são essas diferenças. Olha só, eu escrevi em casa, no momento que estava lá, para não esquecer. Muitos estão ativos nos ministérios, fiéis aos cultos e acham que estão em aliança, mas estão divorciados em espírito. Sabe o que é divorciado em espírito? É aquele que um dia recebeu o Espírito Santo com herança, provou das maravilhas de Deus na sua vida, teve seus pecados perdoados, mas os problemas, as adversidades, não é? Os bombardeios diários do inimigo, das questões sociais, financeiras, sentimentais, aquelas questões que ele coloca diante de Deus, vou levar no altar de Deus hoje essa listinha aqui. Deus, eu preciso disso, 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 disso. Você sabe na oração do Pai Nosso, quando entra os pedidos, você começa como o Pai Nosso. Pai Nosso que estás, você começa o quê? Glorificando, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a soberania, a majestade, a divindade do Senhor. Santificado seja o teu nome. Olha só, você está reconhecendo que Deus é o Senhor acima de todas as coisas. Mas o quê? Venha a nós. Opa! Senhor, depois que eu reconheço a tua santidade, pode vir a mim o teu reino. E completa como? Seja feita. Opa, aonde? Em qualquer lugar que eu estiver. Eu estou aqui pronto para fazer a tua vontade. Esse negócio de fazer listinha para Deus. Senhor, está aqui o que eu quero, o que eu preciso. Eu quero apresentar no teu altar. E aí nada acontece, ele fica triste, frustrado e fala, não sou mais crente, não. E depois de fazer a sua vontade, assim na terra como no céu, aí vem o quê? Aí eu começo a pedir. Aí eu entro na fase de petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu começo a falar, Senhor, olha só, agora que eu já reconheci tudo isso de ti, e que eu quero que a tua vontade se faça na minha vida,
eu preciso disso, disso, disso. Mas antes de eu dizer o que eu preciso, eu já coloquei, seja feita a tua vontade. Ou seja, se o que eu estou colocando diante de ti não for da tua vontade, não fizer parte do teu plano, não for projeto da minha vida, se for projeto teu para a minha vida, e se não for esse o tempo, não tem problema, Senhor. Eu continuo te adorando, louvando o teu nome, te servindo e dando testemunho que só o Senhor é Deus, Ele salva, liberta, cura, santifica e ainda leva para a vida eterna de quebra, se for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que eu estou falando. Estou me submetendo à vontade de Deus. E se Ele fizer na minha vida, Ele é. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E é isso que eu quero trazer nessa manhã para a sua vida. Que você pode estar precisando, como eu, um tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério está preparado. Mas você precisa seguir o que está aqui. Arrependimento. Pecado perdoado. Deus não opera na vida de crente que está em pecado. Ah, pastor, mas o crente pode estar em pecado? Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para pregar. Se crente pode estar em vida de pecado ou não, já não é comigo. Mas eu só posso dizer o seguinte: se estiver, está divorciado em espírito com Deus. Acabou o compromisso de Deus com o crente que está vivendo uma vida de pecado. Mais duas coisas que eu anotei para a gente encerrar. Que subsistem, pessoas que substituem comunhão por compromisso. Eu vou estar na igreja porque eu tenho um compromisso, eu estou na escala. Enquanto que o que está em comunhão, ele fala assim, eu vou para a igreja para estar em comunhão com os irmãos e renovar a minha comunhão com Deus. Então ele confunde comunhão com compromisso. Depois você lê em casa, que eu lembro daquela parábola dos dois irmãos, lembra? Que o pai chamou para estar trabalhando na vinha. Chamou primeiro, o primeiro falou o quê? Não vou, não. Aí depois ele se arrepende e aparece lá. Não falou nada com o pai, simplesmente ele apareceu. E ele chama o segundo filho. Meu filho, vou, estou lá. Pode contar, estou lá, estou lá. E ele não aparece. Aí o que a gente mais ou menos aprende com isso? Porque Jesus, na parábola, vai dizer o quê? Olha só, os publicanos e as prostitutas chegarão primeiro do que ele no reino. Sabe por quê? Ele está associando a mudança de ideia do primeiro filho ao arrependimento. Ele se arrependeu de ter dito que não ia, depois mudou de ideia e foi. E o publicano e a prostituta, você prega para elas? Não, não quero não. Depois vai lá, ó, caramba, quem nunca evangelizou, né, uma prostituta, ou um prostituto, ou algum traficante, alguma coisa. Você evangeliza, entrega o folheto e vai embora, meu irmão. Você não tem que convencer ninguém, não. Não fica triste se mandarem você embora ou se rejeitarem a tua pregação naquela hora. Não fica triste, não, porque você não convence ninguém de nada, nem eu. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é lançar semente, é pregar. Ó, a palavra é essa, ó, Jesus te ama, ó, Jesus quer te libertar, quer te transformar. E deixa para lá, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aí depois vai ter um processo que o Espírito Santo de Deus vai aproveitar a oportunidade, vai entrar na vida deles e eles serão convencidos e vão mudar de ideia. E Jesus compara isso a eles.
É meio duro, mas deixa eu falar rapidinho aqui. Tem muito crente sem palavra, não é? Porque de repente não sabe o valor que tem a sua palavra. Não sabe que sim, sim é sim, não é não. Não dá para ficar nesse joguinho, não é? Senhor, tu é meu Senhor, então é meu Senhor até o fim. Venha o que vier. Pode pintar tribulação, porque eu vou aproveitar a tribulação, porque da tribulação eu vou, né, extrair o quê? Extrair paciência, perseverança e esperança. E a esperança não vai desapontar o meu coração, porquanto o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que me foi dado. E ele diz aqui, ó, para aqueles que estão divorciados, né, de Deus em espírito, porque toda hora, sabe, eu sou crente, é muita pregação. É muita pregação liberal hoje à minha disposição, que dá fundamento, avaliza o que eu quero fazer. Eu posso estar na igreja, posso estar fazendo alguma coisa também que aparentemente está errada, mas uma pregação liberal que eu ouvi na internet, que eu ouvi de um pastor conceituado, ele disse que não tem problema eu fazer isso. Então, para fechar aqui, sabe qual foi a grande missão de Timóteo e Tito? Foi desconstruir o que aqueles professores judaizantes estavam tentando inserir no meio da igreja. E ele, a muito custo, eles conseguiram. Que era manchar, o sacrifício de Jesus na cruz, dizendo que a fé era insuficiente para a salvação. Tinha que circuncidar também. Você pode ter fé, você vai ser salvo. Mas, ó, tem que circuncidar também para a salvação ser completa. E eles estavam tentando inserir isso depois da pregação de Paulo, né? Que era pela graça sois salvos, isso é por meio da fé, e não vem de homens, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nisso, é fé, eu creio, eu aceito, eu recebo, aquele sacrifício na cruz foi suficiente para entender que quem tinha que estar lá era eu, mas houve um sangue derramado por mim, e esse sangue hoje me perdoa de todos os meus pecados, porque eu me arrependo, oh, aleluia! Eu me arrependo, tenho perdão dos meus pecados, eu então aí, eu recebo o dom do Espírito e eu posso desfrutar do refrigério na presença de Deus. O desfecho é esse. Eu vou até fechar a Bíblia. O desfecho é esse. Condição final. Depois de cumprir todas as condições e cumprir todas as exigências do fabricante, eu aprendo aqui que tudo isso, me arrependo, vou repetir, porque isso não é, isso é enfático, é didático, né? Deixa eu repetir, ó, arrependimento, perdão dos pecados, não é? E aí você tem Espírito Santo de Deus se movendo na tua vida, libertação, e quando você tem libertação, você tem refrigério. Agora, o principal de tudo, na presença do Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje. Qual é a distância que você está de Deus? Mas tudo que Deus tem para cumprir de promessas na sua vida vai depender de você estar ou não na presença do Senhor.